Boa noite a todos. Já estamos no ar, um ótimo debate. Obrigado. Boa noite a todos e todas. A pandemia do coronavírus já avança em direção às cidades do interior do país, onde há menos oferta de unidades de tratamento intensivo e respiradores. Essa é a constatação de uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, divulgada no início dessa semana. Em São Paulo, 371 das 645 cidades do estado já registram casos da doença. Técnicos do Instituto Butantan estimam que, no ritmo atual, todas as cidades do estado vão ter pessoas infectadas até o final deste mês. No Rio Grande do Norte, a situação é um pouco mais confortável, mas preocupante também. As mortes pela doença já foram registradas em 26 municípios dos 167 que o estado possui. Como os municípios podem se preparar para essa pandemia? Meus dois convidados de hoje são o prefeito Odon Júnior, de Currais Novos, aqui no Rio Grande do Norte, e Edinho Silva, sociólogo, ex-ministro e atual prefeito de Araraquara, no interior de São Paulo. Meus amigos, boa noite aos dois. Obrigado por compartilharem com a gente esse trabalho que vocês estão fazendo para proteger a população e, ao mesmo tempo, administrar a cidade. Poucas pessoas se lembram que hoje todos os gestores públicos estão responsáveis por tudo que eles faziam e mais administrar a crise da pandemia. Como é que vocês estão se virando? Como é que a gente está colaborando como um todo, governo de estado, governo federal, qual é o papel dele? Essa é a nossa matéria de hoje. Eu queria primeiro ouvir Edinho, pela sua experiência aí em Araraquara. Aqui no nosso briefing temos que dos 236 mil habitantes, até agora Araraquara registrou apenas menos de meia centena, menos de 50 casos da doença, ou já evoluiu isso, Edinho? Obrigado por participar e nos dê aí um pouco da visão de como é que está a situação aí hoje. Primeiro, Jean, meus cumprimentos, né? Nosso senador Jean Paul. Agradeço muito a oportunidade de estar participando desse espaço do seu mandato, né? Sou muito grato para que a gente possa estar conversando sobre um tema tão importante que é essa pandemia, que em termos de dimensão global, né, do que ela tem provocado no mundo, é a maior pandemia da história da humanidade, claro, sem compararmos a gripe espanhola, mas a gripe espanhola não teve a dimensão geográfica mundial, nem a dimensão econômica que essa pandemia que nós estamos enfrentando com o Covid-19. E refletir sobre isso, dialogar sobre isso é muito importante para nós, principalmente nós prefeitos. Eu quero saudar o Odon Júnior, né, também dizer que é uma alegria estar dialogando com você, com a experiência que você tem desenvolvido em Currais Novos, né, uma cidade que é referência para o Rio Grande do Norte, as experiências que você tem tido, né, certamente vai ser muito importante nesse diálogo. Senador, Araraquara, nós tomamos várias medidas, né, inclusive nos antecipando a chegada, né, do aumento dos casos na cidade, ou seja, quando o governador decretou calamidade pública, o governador João Dória, a cidade já havia tomado uma série de medidas, né? Nós criamos, antes, inclusive, da calamidade pública, nós criamos um comitê de contingenciamento da doença, um comitê que articula todas as autoridades de saúde do município, e começamos a reorganizar a nossa rede de saúde para que nós pudéssemos estar enfrentando aquilo que nós sabíamos que chegaria ao interior. Quando nós começamos a ver o aumento de casos em São Paulo, claro, Araraquara não é uma ilha, ela não está isenta daquilo que acontece do Estado, nós começamos a tomar as nossas medidas. Reorganizamos a rede municipal de ensino, melhor de saúde, a de ensino também, que hoje nós não estamos tendo aulas, mas nós jogamos o nosso programa de segurança alimentar para dentro das escolas
para atender aquelas crianças em situação de vulnerabilidade. Mas, enfim, reorganizamos a rede municipal de saúde, ampliamos o atendimento de 6 unidades no município, de 6 unidades, para que nós não tivéssemos uma desorganização das nossas UPAs. Todos nós sabemos que uma parte da nossa população ela procura assistência médica após o horário de trabalho. Então, nós estendemos 6 unidades, portanto, cobrindo 6 regiões da cidade, impedindo a desorganização das nossas UPAs. Criamos um 0800 para que houvesse uma primeira triagem dos pacientes pelo 0800, evitando que nós tivéssemos uma corrida desorganizada por qualquer sintoma às nossas unidades de saúde, provocando essa desorganização. Por que essa nossa saga em não desorganizar a rede? Porque nós vimos na Europa, nós vimos nos Estados Unidos, que o que aumentou a letalidade do coronavírus foi a desorganização da assistência. Então, todo o nosso cuidado foi para que nós não desorganizássemos a assistência à saúde. Então, esse 0800, que nós fizemos em parceria com a Faculdade de Medicina de Araraquara, ele faz uma primeira triagem e indica o paciente se ele tem alguma caracterização de coronavírus ou não. Não tendo, ele pode ir para qualquer unidade da prefeitura. Tendo a caracterização sintomática, ele vai para uma das UPAs da cidade que nós transformamos numa central de triagem de diagnóstico das pessoas sintomáticas com coronavírus. Lá, é por isso que eu estou fazendo esse relato para você entender que nós temos um número de casos maior do que esse que o Ministério da Saúde tem anunciado. Nós, nessa central de triagem, nós fizemos uma parceria com uma igreja, a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, que nós popularmente chamamos de Igreja Mórmon. Ela fica em frente à UPA. Nós temos uma parceria que eu sou muito grato às lideranças da igreja. Fechamos o trânsito, fizemos um túnel com drywall, com tendas, enfim. Interligamos a UPA a essa igreja e lá colocamos 20 leitos de enfermaria. Araraquara é uma cidade de 250 mil habitantes. Então, essa estrutura da UPA, de leitos de enfermaria, um local onde nós coletamos o material para exames. É só lá que nós coletamos o material. E lá nós temos também uma estrutura de aproximadamente 9 leitos de UTI. Então, essa central de triagem ela começou a funcionar e lá a população tem ido para saber se os sintomas eles são, de fato, corona ou não. Nós estamos insistindo muito com a população, Jean, para que aqueles que são sintomáticos fiquem na enfermaria até o exame. Porque nós estamos conseguindo fazer exames e obter resultados em 12 horas, porque nós fizemos uma parceria com a Unesp, que é a Universidade Pública do Interior de São Paulo. Nós temos aqui, a Unesp tem a Faculdade de Farmácia, que é uma das mais antigas do Brasil, que tem um laboratório que testa todas as doenças transmissíveis, inclusive HIV e as demais doenças sexualmente transmissíveis. Então, é um laboratório que ele já tem um reconhecimento, inclusive junto ao Adolfo Lutz. Nós fomos ao Adolfo Lutz, credenciamos esse laboratório, portanto, nós saímos da fila do Adolfo Lutz. Nós começamos a fazer a coleta todos os dias e em 12 horas nós temos resultado. Araraquara hoje tem 111 casos, são os casos do dia de hoje, com 4 óbitos. Então, nós temos uma capacidade maior, nós coletamos praticamente todos os sintomáticos e também os comunicantes desses sintomáticos, né? Então, nós criamos uma central de inteligência, Jean e Odilon, que para nós, e Odon, desculpa, Odon, nós criamos uma central de inteligência que ela tem sido muito importante para nós, porque nós conseguimos, além do isolamento, também fazer a busca epidemiológica, conseguimos fazer o bloqueio para que aqueles comunicantes com o caso positivado, eles possam receber imediatamente a atenção do município e as orientações para o isolamento. E começamos também,
lá no início de março, a construir o nosso hospital de campanha, onde nós estamos trabalhando para termos mais 20 leitos de UTI e mais 30 leitos de enfermaria. Com isso, nós sabemos que dificilmente a cidade será surpreendida, né, com o crescimento da doença. E ela vai chegar. Hoje, eu estive em São Paulo, voltei agora correndo para participar da sua live, senador. Obrigado. Nós estivemos em São Paulo com o governador João Dória. Inclusive, ele me fez um convite, um gesto muito democrático, de participar de um comitê municipalista para debater as medidas que nós temos tomado e as que serão tomadas. O que é o consenso? Qual foi o consenso dessa reunião, inclusive com todos os médicos, infectologistas, especialistas em vigilância epidemiológica? O que eles dizem? Que nas 2 próximas semanas serão muito ruins para o estado de São Paulo, principalmente para a capital de São Paulo e para a região metropolitana, e que o interior está há 2 semanas atrás da capital, porque o contágio chegou depois do interior, né? Então, hoje, a cidade de São Paulo, Grande São Paulo, já está com 90% de ocupação dos seus leitos de UTI, e o estado já está com 70%. E nós estamos vendo já hoje o Rio entrar em colapso, idêntico ao que está acontecendo com o Amazonas, o que está acontecendo com o Pará e já com alguns estados do Nordeste. Então, Araraquara, nesse sentido, nós estamos com muita segurança que a estrutura que nós criamos, ela dará conta, né? Infelizmente, nós também lutamos muito pela compra de respiradores, mas está muito difícil, nós resolvemos enfrentar com as nossas armas. Nós incentivamos muito uma empresa, que Araraquara, você sabe, Jean, é um dos principais polos de odontologia do Brasil. Nós temos as principais faculdades de odontologia do Brasil. E nós temos aqui uma cadeia produtiva de equipamentos da área odontológica que ela é extensa e muito capacitada. Nós incentivamos uma dessas empresas que tem especialização em produção de equipamentos odontológicos, que essa empresa desenvolvesse um ambu mecânico, ou seja, um respirador pequeno mecânico, mas que nos ajudasse nessa falta de respiradores que nós tentamos importar, como os governadores do Nordeste também tentaram, e nós não conseguimos. Esse produto foi desenvolvido, foi testado e está funcionando. Esses respiradores menores, menos sofisticados, eles ficarão nas nossas UPAs e nós vamos recolher todos os respiradores de UTI intensiva e levar para o hospital de campanha. Então, em síntese, foi isso. Então, Araraquara tem mais casos do que você anunciou por esse motivo. E para que eu encerre aqui minha fala, que vamos ouvir o Odon também, nós criamos, junto com essa estruturação da nossa rede de saúde, também um comitê de solidariedade, porque nós temos muitas famílias entrando num grau de vulnerabilidade, famílias que já vinham sofrendo com o desemprego, né? Infelizmente, o desemprego é tão epidêmico quanto o coronavírus no Brasil hoje. Famílias que já vinham sofrendo com o desemprego, estavam no subemprego, no emprego precarizado, no emprego informal, no famoso bico. Essas famílias estão numa situação difícil. Esse comitê de solidariedade funcionou muito, nós recebemos muitas doações de alimentos, compramos também, fortalecemos o nosso programa de segurança alimentar e também essa rede de solidariedade tem funcionado muito, inclusive com doações de produtos de limpeza, de higiene pessoal. Então, fortalecemos a nossa estrutura de assistência médica para que a gente não perca vidas por falta de assistência e também fortalecemos os nossos programas de segurança alimentar. Em síntese, já terminando a minha fala, a gente ouviu o Odon, foi isso que nós fizemos em Araraquara. A gente percebe, Edinho, que, em primeiro lugar, parabéns, né? Porque o relato seu é impressionante, né? Você ocupou tempo, mas é um tempo cheio de realizações, de fato. Você não está aí conversando, né, falando palavras vazias. Você está mostrando ações e a gente vai voltar a elas aqui ao longo da nossa conversa, principalmente nessa questão da solidariedade e tal, e aproveitar também a sua experiência como uma pessoa da área de comunicação
tratar um pouco dessa coisa do comportamento das pessoas e tal. Mas ainda para ficar nesse início de balanço, né, geral de como é que cada uma das cidades, Odon, a gente foi junto lá várias vezes, mas especialmente a última vez aí no Hospital Dr. Mariano Coelho, e eu conheço também o seu estilo de administrar a cidade. Odon, Edinho, que já foi reeleito prefeito da cidade de Currais Novos, é um gestor jovem, mas extremamente competente, sério, uma pessoa altamente respeitada na cidade, até por quem não gosta dele, e que são pouquíssimas pessoas, né? Pouquíssimas pessoas, porque tem que ter uma oposição em algum lugar, né? Mas infelizmente agora enfrentando essa barra pesada da chegada de uma pandemia numa cidade como Currais Novos, que nem é uma cidade tão pequena, para efeito de Rio Grande do Norte é até uma cidade grande, né, Odon? Mas, de fato, face aos casos que a gente vê na televisão, as pessoas estão acostumadas com a rotina do que o que aconteceu em Roma, em Nova York, no Rio de Janeiro, em São Paulo. E Currais Novos, Odon? E o nosso hospital regional? Como é que vocês estão enfrentando a doença? O que é que um prefeito como você, competente, respeitado, numa hora dessa, consegue fazer no meio dessa pandemia? Senador Jean Paul, primeiro cumprimentá-lo, né? Quero aqui registrar a importância do seu mandato parlamentar aqui para o povo do Rio Grande do Norte. Inicialmente até agradecer, né? Porque essa semana nós tivemos o pagamento de uma emenda parlamentar de sua autoria, R$250 mil, que veio a contribuir com a nossa saúde aqui municipal. Então, eu já inicio aqui agradecendo, né? Vai servir bastante nesse momento de pandemia, né? Esses recursos que vão ser aplicados na atenção básica e nessa realidade do Covid, né? Que nós estamos envolvidos aqui. Também quero cumprimentar aqui o prefeito Edinho, né? Essa grande referência do nosso Partido dos Trabalhadores a nível nacional, foi nosso ministro do governo Dilma, é a nossa referência de prefeito aqui do Brasil, é todo mundo prestando atenção no mandato dele, né? A gente faz parte do Fórum dos Prefeitos, que a IDELI está articulando, né? E muito bom essa troca de informações. Mas voltando aqui para o tema do coronavírus, né? A nossa cidade aqui é uma cidade de 46 mil habitantes, acho que é a nona em população aqui do Rio Grande do Norte, né? A segunda do Seridó, tem Caicó com 65 mil habitantes e Currais Novos com 45 mil habitantes. E nós temos aqui, prefeito Edinho, né, o senador Jean, tivemos hoje o 7º caso confirmado. Fazia 7 dias que não tinha nenhum caso confirmado de coronavírus aqui, né, mas houve essa notícia hoje. E temos 19 suspeitos e temos desses 7 que estão com coronavírus, que foram confirmados, 5 já estão recuperados, né? E a gente faz um trabalho aqui de monitoramento, né? A gente tem aqui uma barreira sanitária nas BRs, na saída para um lado, na saída para o outro, e temos uma barreira sanitária também na rodoviária, com profissionais de saúde e da residência multiprofissional, que foi até uma conquista, Edinho, aqui do governo de Dilma, que foi um curso de medicina aqui na nossa região, né, que veio a dar uma grande vazão. A primeira turma, inclusive, está sendo concluída agora. E temos aqui uma residência multiprofissional. Na nossa cidade, nós temos 44 bolsistas de várias profissões que estão dentro da nossa rede de saúde. Então, isso foi um benefício muito importante até para o enfrentamento ao Covid, né, que a gente está vivenciando atualmente. Mas a gente preparou o nosso município aqui também em articulação com a região. Nossa região, digamos que seja a população de Araraquara, né? A gente tem 311 mil habitantes. Foi construído um plano de contingência aqui para a região, onde a nossa cidade aqui tem um hospital regional do estado e a gente tem 10 leitos de UTI que eles não são prioritários para coronavírus. Eles são os leitos de UTI para atender todos os casos que não coronavírus da nossa região. E o hospital de Caicó, que é a outra cidade, que é um hospital regional, tem 20 leitos de UTI, mais 60 de isolamento, né, para atender prioridade do coronavírus. Só para vocês entenderem, com 311 mil habitantes, o máximo que a gente chegou foi 8 a 10 pessoas internadas, não em UTI todas, nesse hospital regional do Seridó. Então, assim, ainda estamos um pouco distante do colapso e temos uma perspectiva de ampliar essas UTIs na nossa região. Na própria Faculdade de Medicina,
a governadora Fátima está lá implantando mais 15 leitos de UTI, mais 25 leitos de isolamento, nessa própria cidade de Caicó. A orientação é que a gente não misture, né, não há condição de misturar pessoas que estão com outra enfermidade com pessoas com coronavírus no mesmo espaço de uma UTI. E nós aqui, nós gerenciamos um pronto-socorro que é tipo municipalizado e o hospital é estadualizado. Nosso pronto-socorro, só para vocês entenderem, ele atendia, em média, 215 pessoas por dia aqui, nessa porta desse pronto-socorro. Depois, com o coronavírus, ele passou a atender, Edinho, 50 a 60 pessoas por dia, porque diminuiu o fluxo de pessoas que iam por algum caso, digamos, de atenção básica, né? Se focou mais, né, em uma urgência, numa emergência. Nós temos aqui 10 unidades básicas de saúde na nossa cidade em funcionamento, houve todo o apoio de informação, de EPI, de proteção. Nós montamos um modelo aqui, senador, que foi, nós estabelecemos, cada posto de saúde desse tem um WhatsApp de agendamento. Então, as pessoas têm aquela pré-triagem pelo WhatsApp, né? As pessoas passam aquela informação, a agenda, a consulta com um profissional médico ou com um profissional enfermeiro. A gente adaptou as unidades, né, com distanciamento social, né, para não haver realmente essa grande aglomeração de pessoas, né, nos serviços aqui da nossa cidade. E tomamos diversas iniciativas. Vou dar um exemplo aqui para vocês. A gente tem uma região aqui que tem muita indústria têxtil. Então, a gente foi para incentivar próprias indústrias aqui da região, a gente adquiriu máscaras de proteção de tecido à própria indústria aqui da nossa região. Aqui na prefeitura, com a doação do governo do estado e com que a gente já mandou enviar e mandou produzir, distribuímos já 15 mil máscaras. Aqui a gente já tem, senador, e Edinho, em torno de 95% das pessoas só saem de casa com máscara. Isso é muito positivo aqui para a nossa cidade. E a gente distribui nas feiras essas máscaras, nos comércios, nas lotéricas, nos bancos, né, que tem suas filas aqui, nas empresas, a gente vai lá dar uma palestra na empresa, orienta o pessoal, né, então a gente distribui essas máscaras. Também destaca aqui uma ação de desinfecção dos espaços públicos, né, a gente utiliza aquelas bombas, desinfecta, né, rodoviárias, feiras, né, locais de grande aglomeração de pessoas. E também aqui nós tivemos um problema seríssimo, que é essa aglomeração na Caixa Econômica Federal, que é, digamos assim, um repassador do recurso. Muita gente nas filas, 300 pessoas, 200, 500 pessoas, dependendo do dia, e muita gente sem informação desse auxílio emergencial, sem conseguir acessar o aplicativo corretamente. Então, a gente montou uma equipe de assistentes sociais, montou um stand na frente do banco da Caixa Econômica e passamos a orientar essas pessoas para diminuir essa fila da Caixa Econômica Federal. Essa semana o fluxo de pessoas já foi muito menor, né, na Caixa Econômica, com medidas simples, mas que a gente tem tomado aqui na nossa cidade. E destaca aqui também distribuição de máscaras. O Edinho falou dessa parte de solidariedade. A gente criou aqui uma rede solidária. A Secretaria de Assistência Social, ela recebe a doação das pessoas de alimentos, de material de higiene, de material de limpeza, e a gente, através do parecer social, do diagnóstico social da Secretaria, vai fazendo essa distribuição. Essa semana nós entregamos um kit de limpeza e higiene para cada família de uma comunidade quilombola, que nós temos aqui com 200 habitantes, com acho que 60 famílias, entregamos máscaras, orientamos essas pessoas, fomos a outra comunidade quilombola, né, realizar esse trabalho também. Então, a gente tem fortalecido essa rede solidária, o município adquiriu cestas básicas também com recursos que o governo do estado repassou para atender essas famílias em vulnerabilidade social. Mas só para vocês entenderem aqui, na nossa cidade, esse auxílio emergencial, ele injetou, em média, 10 milhões de reais aqui na nossa economia, só na primeira etapa. Só do Bolsa Família foi, em média, 4 milhões e meio de reais, né? Mais de 3.500 famílias que receberam esses 600 reais. E eu acho que isso dobra com, né, os informais, com os desempregados, né? Então, uma média aí de 10 milhões de reais. E a gente, com essa questão da saúde, o que é que acontece? Quando uma pessoa
ela tem um sintoma leve, ele vai para a UBS. Quando ela tem um sintoma médio ou grave, vai para o pronto-socorro. Se ela precisa de internação, a SAMU transporta ela até o Hospital Regional do Seridó, em Caicó, né? E a gente vem acompanhando o monitoramento do isolamento social. Só para vocês entenderem aqui, o isolamento ele vem caindo. Nas primeiras semanas de 15 de março em diante, até mais ou menos 5 de abril, o isolamento era de uma média de 55% das pessoas aqui na nossa cidade. De 5 de abril até agora, né, o final de abril, tivemos esse isolamento, ele caiu para 45% a 40%. E na quinta-feira, antes do feriado de 1º de maio, senador, o isolamento caiu aqui para 33%. Né? Então, baixou bastante, mas assim... como eu disse, os casos, não houve mais casos confirmados, os suspeitos diminuíram e agora retomou, né, com esse caso confirmado aí. Entregamos o kit de alimentação da merenda escolar, né, e estamos fazendo rondas nos bairros, né, nos comércios, com a vigilância epidemiológica em parceria com um núcleo de prevenção da Polícia Militar. A gente vai lá, quem está sem máscara, a gente entrega uma máscara, a gente conscientiza, a gente vai lá no bar notificar para o bar não ter aglomeração, né? Faz o trabalho, fecha jogos de futebol de quem ainda queria, né, tá querendo jogar bola, aglomerando. Então, é um trabalho preventivo, de orientação, mas a gente tem tido muito resultado com esse trabalho. Dom, você está relatando uma situação, até certa forma, nos tranquiliza um pouco, né? Porque, no sentido de vocês dois, particularmente Edinho e Eldon, e até me desculpe que eu fiz aqui empolgadamente, até já o reelegi, né? Na verdade, eu vai concorrer não, nosso Partido dos Trabalhadores, com essa chance que eu disse aqui de ter poucas pessoas que não apreciem e não admirem o trabalho dele. Mas, enfim, vocês estão relatando uma situação que, até certo ponto, diante de tudo que está acontecendo no mundo, no Brasil em geral, e do discurso em geral que a gente tem visto, principalmente na Seara Federal, as dúvidas, né, que são contrapostas dos ministros com o presidente, etc., fica parecendo assim que o grande desafio mesmo, além do atendimento mesmo dos casos, da gravidade da questão de ter que improvisar um corredor no meio de uma rua, como o Edinho fez aí, para passar para o outro lado, para botar leitos numa igreja, e dentro da seara possível de um prefeito, né, porque um prefeito também não está e não pode atuar em tudo da média e alta complexidade, não é nem a jurisdição dele, exceto algumas exceções, mas outras medidas que vocês falaram, mas eu acho que o maior desafio que vocês devem estar enfrentando é o fato de estarem tão próximos, é o gestor mais próximo da população que existe na hierarquia de gestão pública, né? E aí, diante da circulação não só de fake news, de gente que resolve inventar moda, desde remédio até cura em igreja, todo tipo de coisa, da própria oposição ao isolamento, capitaneada por nada menos do que o próprio presidente da República, né? E aí eu quero uma análise também de você quanto ao efeito desastroso que isso pode ter, sendo ele um líder, gostando ou não gostando dele, recém-eleito, né? Com uma quantidade de seguidores e usando redes sociais como a gente sabe que usa, né? O estrago que isso é capaz de fazer num esforço tão grande que é justamente convencer as pessoas a ficar em casa, a se proteger. E veja, esse convencimento ele é feito, não é lábia, não adianta você ser o mais simpático do mundo e pedir para o cara ficar em casa. Ele vai precisar sair para comprar comida, ele vai ser pressionado a trabalhar, porque se não tivesse ajuda emergencial, que aliás não foi o executivo que pediu, foi o legislativo brasileiro que teve a iniciativa de levar adiante, também não teria conforto econômico para ficar em casa, ele ficaria tenso em casa, e aos 40 dias, 30 dias, como você disse, Odon, até 5 de março a 5 de abril funcionou, mas daqui a pouco o cara começa a ficar agoniado, seja porque precisa trabalhar, ou o patrão começa a ligar, ou as pessoas começam a confraternizar ali numa situação de querendo sair, como você diz, até querendo jogar bola, né? O desconforto das pessoas de ficar compulsoriamente em casa é diferente de você querer ficar em casa porque você
né? Um fim de semana, você quer descansar. Essa é uma situação completamente diferente. E, por cima ainda, o uso político disso, né? A tentativa de manipulação das pessoas e a tentativa de terceirizar a responsabilidade de administrar, como ontem o presidente atravessou a rua, foi ao Supremo Tribunal jogar no colo, tentar jogar, né, do colo do judiciário a responsabilidade pela economia está mais lenta. E é bom que se esclareça também, eu gostaria que vocês falassem disso também. A economia da cidade não parou, ela está muito lenta, mas vocês mesmos falaram aí de casos de produção industrial, até para atender o Covid, nas próprias cidades, tanto máscaras quanto equipamentos, né, aproveitando estruturas que já existem, e o fato da própria comida, das coisas básicas que as pessoas precisam estarem chegando às casas, estarem chegando aos mercados, aos pontos de venda, né? Agora com muito mais cuidado, com muito mais protocolo, portanto, muito mais lento, muito mais ineficiente, o que faz com que as margens de lucro, claro, empresariais, caiam, né? E aí essa pressão também começa a vir do setor econômico. Como é que vocês lidam com isso? Edinho é um homem da comunicação, geriu a comunicação de um governo inteiro, né? Falar para as pessoas qualquer coisa desse tipo, ficar em casa, fique tranquilo que o dinheiro do auxílio emergencial vai ser para isso, fique tranquilo porque seu emprego está garantido. É difícil, né? É complicado passar essa mensagem e fazer com que as pessoas naturalmente fiquem em casa e aguentem tanto tempo dessa forma, né? Primeiro Edinho, depois Odon, mas a pergunta vale para os dois, meus amigos. Olha, primeiro, senador, eu ouvi aqui atentamente a exposição do Odon, quero dar os parabéns a ele, né, porque, de fato, isso mostra porque que ele tem tido uma carreira, ou uma militância, porque para nós isso não é carreira, é militância meteórica, né? Verdade. De vereador a ganhar as eleições numa cidade tão importante como Currais Novos, e mostra que ele tem uma avenida imensa a percorrer pela sua capacidade de iniciativa, de interpretação da realidade e de agir de forma tão eficiente. Mas eu penso, Jean, que essa pandemia ela nos coloca várias questões, né? Inclusive algumas questões na sua área, que a preocupação ambiental que você carrega ao longo da sua vida, e é uma agenda importante para você. Eu penso que essa é uma pauta, né? A questão da nossa capacidade de geração de riqueza sem agredir a natureza é um tema muito importante para que a gente possa fazer um balanço responsável pós-pandemia, na retomada da nossa normalidade, se essa normalidade de fato vai existir. Eu penso que um balanço tem que ser feito, é o balanço ambiental, da forma como nós temos invadido as áreas, né, as reservas naturais, né, o habitat natural dos animais, né, e de todos os seres, inclusive dos vírus, né, que mostra o que essa pandemia nos mostra, que existe aí, né, um convívio inadequado, né, com um habitat que o homem invadiu e quis fazer ingerência sobre ele, né? Senão, se a gente não tentar entender por esse lado, nós vamos cair na paranoia de uma guerra biológica, e penso que não é isso que está colocado, nós estamos muito longe disso. Outra questão que eu penso que é importante, nosso balanço, Jean e Odon, é que se há um derrotado nesse processo, esse derrotado é o neoliberalismo. Aqueles que defendem o Estado mínimo, aqueles que defendem, né, a lógica do mercado como a grande equacionadora de todos os problemas, esse discurso ele ruiu, ele foi destruído. Nós só teremos condições de enfrentar o coronavírus onde existe Estado, onde existe política pública organizada, onde o Estado é capaz de organizar as suas ações. Nós estamos vendo a maior potência do planeta, que são os Estados Unidos, né, vai certamente carregar uma marca histórica, a marca do maior número de óbitos que um país vai ter, isso será em território americano. Por quê? Porque eles não têm sistema público de saúde, porque eles não têm presença do Estado nas políticas públicas, porque eles não acreditam nisso. E aí o Obama tinha toda a razão
no Obamacare, quando ele queria minimamente constituir um sistema de saúde que fosse razoavelmente público, né? Eles não conseguiram, e hoje nós estamos vendo os americanos morrerem por falta de assistência. E o recorte das mortes nos Estados Unidos é um recorte de classe e de raça. Quem morre nos Estados Unidos por falta de assistência são os pobres, negros e latinos, né? São a população afro-americana e aqueles de origem dos fluxos imigratórios. Então, eu penso que o neoliberalismo é o grande derrotado nessa pandemia que o mundo está vivendo. E se o Brasil tem minimamente condições de enfrentar o coronavírus, é porque nós temos o SUS já. O SUS existe. E não existe uma cidade brasileira sem uma unidade do SUS, seja uma unidade básica, seja um programa de saúde da família, seja uma unidade de pronto atendimento, enfim, o SUS, de alguma forma, ele está presente em cada município desse país. Nem se for aquele agente comunitário de saúde que bate a porta de uma residência na zona rural, mas o SUS está ali. Se nós tivéssemos, Jean e Odon, na minha avaliação, um poder central que entendesse a dimensão histórica do que nós estamos vivendo, um poder central, ou seja, um presidente da República, que unificasse o Brasil, que conseguisse mostrar ao povo brasileiro a necessidade de uma unidade, nós estaríamos certamente enfrentando o coronavírus numa situação mais favorável e não caminhando para sermos rapidamente o segundo país em morte, e é isso que está apontado para o Brasil nesse momento, que nós seremos a segunda nação em recorde de mortes no mundo, só vamos perder para os americanos. Por quê? Porque os governadores, como a nossa querida Fátima Bezerra, né, que é minha amiga, brilhante governadora, dá um sinal ao povo do Rio Grande do Norte, né? O Witzel, independente das nossas diferenças partidárias, dá um sinal no Rio de Janeiro, o Dória dá um sinal em São Paulo e o presidente da República dá um sinal totalmente contrário. Os governadores dão um sinal de confinamento, de isolamento, para que a gente possa enfrentar o coronavírus, os prefeitos também, como o Odon aí, eu aqui, e o presidente vem e dá outro sinal, e desorganiza a sociedade, cria confronto, faz desse momento um momento de disputa política, em vez de ser um momento de unidade, para que o país se unifique, utilize o sistema SUS e derrote o coronavírus. Então, de fato, nós temos algo que nenhum país tem, que é um programa de saúde, que é um sistema de saúde universal, unificado, nenhum país tem na dimensão que nós temos. Claro que a Alemanha tem eficiente, a Inglaterra tem, a própria França, a Itália, a Espanha, todos esses países têm sistema, mas igual ao nosso, com a capilaridade do nosso, nenhum país tem, e que atenda tantas pessoas. Não existe sistema público de saúde no mundo que atenda mais de 100 milhões de habitantes, como o SUS atende. Não estou nem falando da nossa totalidade da população, porque uma parte está na saúde privada. Eu estou dizendo aqui mais de 100 milhões de habitantes. Mas, infelizmente, isso que poderia ser o nosso diferencial, hoje perde muito a força. Mas, mesmo assim, é o SUS que está enfrentando o coronavírus. A nossa capacidade de defesa do SUS nesses últimos anos, de manter o SUS funcionando, é que cria as condições para que o Brasil não viva uma carnificina e consiga responder a esse problema. Mas eu penso, você tem razão, o nosso grande embate hoje, e eu digo para você, não é porque vocês não estão vendo, mas a secretária de comunicação está aqui do meu lado, junto com 2 outros profissionais que estão aqui me ajudando, né, a participar dessa live, e que eu mais uma vez agradeço, Jean, pela oportunidade de estar conversando com o teu povo, com o povo do Odon, conversando com esse estado maravilhoso que é o Rio Grande do Norte, dialogando com a realidade da minha amiga Fátima Bezerra. Mas eu digo a vocês que o nosso grande embate aqui é o da comunicação. Nós temos que dizer ao povo brasileiro que mora em Araraquara que o presidente está errado. Um presidente recém-eleito, que ganhou uma eleição, que tem base social organizada, que tem respaldo na sociedade, nós não negamos isso. Mas nós temos que dizer todos os dias que o presidente está errado. Todos os dias nós gastamos uma energia imensa, imensa,
né, uma capacidade de criação, de comunicação imensa para dizer que o presidente da República recém-eleito está errado. Então, a gente gasta energia, a gente gasta um esforço, né, uma coisa absurda, enquanto que a gente poderia, se tivéssemos um presidente capaz de unificar o Brasil, nós poderíamos estar todos nós unificados para que a gente pudesse derrotar o coronavírus. Agora, em síntese, o que eu digo para vocês? Nós que acreditamos no Estado, acreditamos na justiça social, acreditamos na universalização das políticas públicas, eu penso que nós estamos num momento, mesmo diante de todo esse sofrimento que nós estamos vivendo hoje, nós estamos diante de um momento histórico ímpar. Aqui em Araraquara, nós só conseguimos fazer PCR, portanto, exame, de fato, não é teste, exame, em 100% sintomáticos e ter resultado em 12 horas e conseguir fazer bloqueio, conseguir pôr as nossas equipes, eu não disse no início, nós temos equipes de saúde que estão fazendo consultas nas residências para a população de mais de 65 anos, para que essa população não saia de casa em busca de assistência médica, porque eles fazem parte do grupo de risco. Mas nós só conseguimos chegar nesse paciente, nesse positivado e nos seus comunicantes, que nós fazemos exames e temos resultados em 12 horas. Por que isso? Porque nós temos uma universidade pública em Araraquara. Que nós temos a presença do Estado, com capacidade de pesquisa, com pesquisadores, com doutores, com massa crítica capaz de nos dar esse suporte, né? Portanto, aqueles que endeusam o mercado, olha, infelizmente vocês perderam para a realidade histórica. Nós só vamos derrotar o coronavírus, o mundo só está superando o coronavírus onde existe Estado, onde existe política pública, onde existe assistência médica de forma universal, né? Onde a população é obrigada a comprar assistência, infelizmente, mesmo sendo a maior potência econômica do mundo, as pessoas estão morrendo por falta de assistência. Então, é isso. Edinho, agregar o que você falou. Eu mesmo morei um pedaço de tempo lá para estudar nos Estados Unidos e é terrível. Vocês saibam, quem está nos assistindo em casa, que é o seguinte, o cara é atendido no hospital. Vai lá no hospital, ele é atendido na urgência, tal, não sei o que, ele é atendido, mas ele assina um papagaio que ele vai pagar a vida toda, os filhos vão pagar caríssimo. Ele assina um papel. Então, tem gente, olha a perversidade do sistema desse, que deixa de ser tratado, deixa de dizer, não, eu não vou lá não, porque eu vou ter que assinar um negócio que eu não posso pagar. Eu posso achar uma doença e ficar endividado para morrer. O cara não, ou morre da doença ou morre da dívida. Então, é um negócio... Jean, é um negócio... Jean, me ajude aí, Jean. Se eu não me engano, um exame para detectar corona estava $800. Se eu não me engano, era esse o preço no começo da pandemia nos Estados Unidos. $800 para a pessoa fazer um exame. Os preços, Edinho, são inchados porque os mercados, né? O mercado da advocacia corre atrás do médico, dos erros médicos. Os maiores processos da justiça americana na seara individual são de erros médicos ou de tratamentos e tal. Então, o cara, para fazer uma limpeza de dente, ele te dá 2 aspirinas antes de começar, porque se doer, você pode eventualmente processar o dentista, que dirá em erros médicos maiores, que dirá ainda pagando as tripas para ser curado de uma doença. Então, existe todo um mercado mesmo, esse que é a perversidade, em cima da medicina, da saúde pública, entre aspas, né? Porque ela é toda privatizada, enfim. Então, é um sistema que realmente não... E eu tenho também falado muito sobre isso, né? Infelizmente, algumas coisas a humanidade só aprende quando vem um tsunami, nesse caso, um tsunami sanitário de grandes proporções, para mostrar para a gente como é importante a saúde pública, como também, em muitos casos, a gente vê a importância da educação pública, da ciência e da tecnologia com investimento público e da própria segurança não terceirizada, né? Porque fazer política de segurança dando arma para cada um se defender não é fazer política de segurança, né? É terceirizar tudo e é a forma mais preguiçosa de governar. Sabe o que é que dá trabalho, Edinho, Odon? É fazer o que vocês fazem, é governar, não é terceirizar as responsabilidades, é governar.
tomar para si a responsabilidade de administrar a escassez do dinheiro público, que ela é sempre escasso, né? E administrar direito. Aí vem o argumento do outro lado, que diz assim, mas tem muita corrupção. Esses dias eu dei entrevista sobre os 60 bilhões, que a gente vai falar agora com o Dom aqui, da ajuda aí, do plano da Covid, né? E a primeira pergunta que veio disse, mas vai ser uma farra, como é que o senhor acha que vai ser, como é que vai ser empregado esse dinheiro, as pessoas vão fazer o que quiserem. Eu digo, olha, você está negando, é o rabo abanando o cachorro, porque você está negando o Estado em si mesmo, o governo, né, a democracia, tudo isso, em prol de combater a corrupção. O combate à corrupção é importantíssimo, mas ele tem que ser corolário, ele tem que ser, ele vai junto com a própria existência do Estado e a execução, a boa execução e combate à má execução dos orçamentos públicos. Então, é claro que ela é importante, mas mais importante que isso é manter o Estado funcionando e brigar pela sua eficiência. Dom, a realidade aí da comunicação, então, aí em Currais Novos, como é que você está se comunicando para fazer as ações funcionarem ou coibir ao máximo essa questão da rebeldia, né? Às vezes impregnada pelas redes sociais ou pelos fake news ou pelo presidente da República, mas às vezes até pelo próprio desconforto mesmo da pessoa. A pessoa às vezes não quer, por mal, sair de casa, não. Ela dá aquela escapadinha, né? Assim, eu vou ali só como quem é. O brasileiro é muito, né? Assim, rebelde, coisa, né? Como é que a gente lida com isso? Senador, prefeito Edinho, a gente tem uma disputa de comunicação, né, de narrativa em meio a tudo isso aí. Eu já vi até uma fala do prefeito Edinho que ele diz assim, o presidente ele quer fazer uma disputa entre a saúde e a preservação da vida e manter os empregos e a economia. Não existe essa disputa, né? Então o presidente tentou botar isso na agenda e isso contaminou, né, a disputa, digamos assim, a visão sobre o coronavírus no país inteiro. Né? Então, tem pessoas que acreditam nessa narrativa e sequer, eu vou dar um exemplo aqui, a gente chegou ao ponto de entregar uma máscara e a pessoa rejeitar receber uma máscara, né? Porque ele está acreditando no problema, porque não está convencido pela situação, então é um trabalho de formiguinha. E eu concordo com o prefeito Edinho quando ele disse que a gente tem um SUS forte. E é o SUS quem está segurando isso. E eu ainda faço um paralelo ainda maior, que é com as políticas públicas que o Partido dos Trabalhadores implantou nesse país. Eu dou um exemplo. Minha cidade tem 110 agentes comunitários de saúde e 25 agentes de endemias. Esse pessoal está nas barreiras sanitárias, estão nas casas orientando as pessoas da utilização de máscaras. Se a gente não tivesse esse contingente, com certeza nós estaríamos pior do que os Estados Unidos. Então, o SUS é uma base muito forte, né, e que foi fortalecida pelo Partido dos Trabalhadores, até com essa criação dos cursos de medicina aqui no Nordeste. Nós fomos bastante beneficiados, né, com essas ações e políticas públicas. E cita aqui o Bolsa Família, né? O cartão do Bolsa Família fez esse dinheiro chegar de uma forma muito mais rápida, né, no país inteiro. Né, e foi uma política pública criada por nós, e eu acredito que essa pandemia ela fez o governo federal ser forçado a mudar a lógica de atuação dele. Né, ele teve que partir para a ação direta e social, que ele não queria de jeito nenhum, segurou até o último minuto, né, travando ali a disputa ali no Congresso Nacional, dificultando todo o processo, e nós da esquerda, os partidos da esquerda, do PT, forçar esse auxílio emergencial aí, né, que é a salvação para esse momento, né, que a gente vive, de uma injeção, né, digamos assim, na economia, nas famílias. E eu queria aqui até fazer um paralelo. Eu acho que essa experiência da renda cidadã, né, do auxílio emergencial, ele está sendo tão positivo que o país deveria refletir sobre o projeto, né, do Suplicy, da renda cidadã. Você já pensou se os 3 milhões de brasileiros que recebem o Bolsa Família passassem a receber os R$600, a injeção que isso teria na economia, o impacto social de geração de emprego que isso teria? Eu fiz um cálculo básico, Edinho. Hoje a gente aplica, eu acho que 32 bilhões no Bolsa Família. Se a gente ofertasse os R$600 para os 13 milhões de beneficiários, nós colocaríamos no orçamento nacional
apenas 100 bilhões de reais. Eu acho que o impacto econômico disso, social, de mudança de vida, era muito grandioso, né? Então, essa experiência, eu acho que o Partido dos Trabalhadores tem que aproveitar esse momento para defender isso com mais força, né, a nível de Congresso Nacional, para ver se a gente efetiva isso como um programa nacional de renda cidadã, que tanto foi defendido por nós. Também quero aqui falar do SUAS. O SUAS também foi uma política pública criada por nós, do Partido dos Trabalhadores, e as assistências sociais desse país inteiro estão trabalhando diariamente, né, nessa luta aí contra o coronavírus, junto com, né, os profissionais do SUS, que também foi fortalecido pelo Partido dos Trabalhadores. E dou um exemplo aqui de visão política diferenciada, até de comparação aqui na América do Sul. A Argentina, como a Argentina está tratando o coronavírus, né? Um país com 44 milhões de pessoas lá, a Argentina, tivemos, eu acho que até agora, 300 óbitos, né, no país, totalmente diferente, né? Se o presidente da República tivesse sinalizado na mesma direção que os governadores, na mesma posição que a maioria dos prefeitos desse país, eu tenho certeza que a gente tinha preservado muitas vidas, né, dessa quantidade de mortes que a gente já presenciou aqui no nosso país. Então, eu acho que nós temos que ter uma visão, senador e prefeito Edinho, de solidariedade. Nós temos que ter solidariedade com todos os setores da sociedade. Seja o setor, né, empresarial, que ele está sofrendo bastante nesse momento, os pequenos empreendedores desse país, nós temos que ter sensibilidade para escutar essas pessoas e temos que ter também sensibilidade, né, para escutar todos os segmentos da sociedade, né? Eu acho que nós, enquanto Partido dos Trabalhadores, temos que ter essa visão do trabalhador, do desempregado, né, de quem é empresário também, que está sofrendo nesse momento, né, e se sensibilizar e se colocar à disposição também, Na minha visão, Edinho e senador Jean, essa coisa ela vai demorar tanto a transitar, e vocês devem ter percebido que as nossas populações estão perdendo a paciência, essa paciência de ficar em casa, o que é muito perigoso, porque a gente não sabe se vem uma segunda onda aí nesse momento, mas eu acho que nós temos que proteger o nosso povo, né, com as máscaras, reforçando cada vez mais, né, essa questão do distanciamento social e tentar encontrar um caminho onde a vida possa continuar, o trabalho possa continuar com todas as restrições possíveis, né, mas que o país ele possa continuar vivo, né? Mas a gente se contrapõe totalmente à visão do presidente Bolsonaro quando ele diz que o país vai quebrar, se não voltar a trabalhar. A gente se contrapõe, a gente sabe que o Estado brasileiro é forte, pode segurar aí um tempo ainda muito mais possível, as famílias em casa, sustentar essas famílias para a gente vencer essa pandemia, né? Faço essa fala aqui para contribuir. Com certeza, Odon, também são várias falsidades que são colocadas para as pessoas, impingidas nas pessoas, né? E uma delas é essa: a economia parou. A economia não parou, ela se tornou tão vagarosa quanto necessário para tomar cuidado com uma doença universal. Então, tem comida na casa das pessoas, estão chegando comida e alimentos e até medicamentos nas farmácias quando é necessário, estão chegando. Então, alguém está produzindo essas coisas. É claro que o consumismo desenfreado, o shopping center, a roupa, o sapato, o produto supérfluo, esse está em suspenso. Mas a economia totalmente parada não está. E isso também conta, porque uma coisa é você dizer que está tudo parado. Aí você pode... Eu já vi gente dizendo, olha, daqui a pouco não vai ter mais comida, porque as pessoas não estão... Mas, ao invés do governo estar preocupado justamente em estabelecer os protocolos, que isso é função do governo federal, protocolos sanitários, segurança, para que as pessoas que precisam trabalhar nas atividades essenciais e para produtos vitais, comida, medicamentos, e atividades essenciais que envolvem, inclusive, fornecimento de energia, até a internet hoje é considerada essencial, mas água, né, comunicações, etc. Essas pessoas estão na rua. Se faltar luz na casa de alguém, você fica ali esperando, daqui a pouco ela acende. Ela não acende por milagre, acende porque alguém subiu numa escada lá fora e foi lá consertar um transformador. Esse cara está lá no risco, essa pessoa está correndo o risco da pandemia.
ela precisa de protocolos, ela precisa de revezamentos, ela precisa ter segurança adicional e a logística nacional também. A agricultura familiar, Odon, que a gente trabalha tanto no nosso Seridó e em todas as regiões do Rio Grande do Norte, eu conversei esses dias com algumas lideranças e eles sentem falta de uma certa... o pessoal implica com a expressão dirigismo, né? Mas não é um dirigismo estatal, não chega a ser esse exagero, mas uma orientação geral, nacional, para a produção de alimentos, para que ela ultrapasse as barreiras de logística e chegue nos locais de venda, e esses locais de venda também sejam seguros, né? Então, isso tudo é um desafio, mas o presidente parece que gosta de polemizar para não ter que assumir, como eu disse, a responsabilidade de governar. Mais fácil é criar uma confusão ou falar uma coisa bem histriônica, bem louca, porque aí as pessoas comentam isso e o ônus, na verdade, meus amigos, o grande ônus dessa pandemia está sendo suportado por vocês, pelos prefeitos e pelos governadores. Infelizmente, nós tivemos que cortar uma instância da lida com isso. O Ministério de Saúde, basicamente, o que faz é compilar números, é dar uma orientação ou outra sobre equipamentos, comprar equipamentos, designar, soltar o dinheiro aí das nossas emendas, que mesmo assim demora para caramba. Então, assim, nós estamos a verdade é que nós estamos sem cabeça, estamos acéfalos em relação à reação à pandemia. É um país que ficou dividido em estados e municípios para dar um jeito, porque as pessoas que estão no topo da estrutura mesmo negam que a própria pandemia seja importante e lidam com outras coisas, estão se distraindo com outras coisas. Eu queria trazer aqui para vocês assim, alguns nomes das pessoas que estão nos assistindo aqui. Vinícius Borba, Cristina Viterbina, está dando boa noite a Odon, assistindo em casa, todos em casa, evidentemente. Adriano Pereira, reclamando aqui que é uma vergonha essa forma de distribuir o dinheiro, dando esse problema todo de filas. Canidé Rocha, nosso amigo aí também, falando elogiando, Edinho, pela sua colocação sobre uma liderança que possa unificar a nação nesses termos nossos, né, na forma como a gente vê o mundo, né, conseguindo vencer esse preconceito que se criou contra o Estado brasileiro, contra a forma de ver a política, né? Parabenizando aqui também a gente pela atuação no mandato, a todos vocês também nos municípios, o Flávio Felipe de Souza, que está lá em Porto Bang, né, Flavão? Rico debate, diz ele. Neném do Gás, lá de Paraú, também está nos assistindo. E aí, quem mais está aqui? O Banita, já falei, enfim. Muitas pessoas aí nos mandando abraços. Eu queria dar uma última estocada aqui em vocês para conversar, para fazer um fecho disso aqui, já que a Edinho também tem um compromisso, tem que sair, mas sobre a questão dos recursos. Nós aprovamos aqui, nós que eu digo, o Congresso Nacional, né, tanto Câmara quanto Senado, esse pacote, né, digamos assim, de ajuda suplementar, que eu tenho feito questão também, como nossa bancada do PT no Senado, de lembrar que não é o Plano Mansueto, ou seja, não é nada para compensar o desequilíbrio fiscal que nós estávamos discutindo até março. É agora um plano para a Covid. Então, este plano Covid, ele reserva uma parte dos recursos para os municípios. E aí e para os estados também ajudarem os municípios. Como é que vocês recebem isso? Claro que é positivo ter mais dinheiro, de alguma forma, para trabalhar, mas como é que tem sido também essa relação dos estados com os municípios de vocês? Claro que aí tem diferenças, né? No caso de Odon, governo mais próximo, Fátima e Odon já andam juntos há muito tempo, Edinho, né, obviamente, administrando republicanamente, como deve ser uma relação boa com o governador Dória, mas como é que tem sido isso e como é que vai ser essa questão da chegada desse recurso novo nas cidades por conta do Covid? Deixar o Odon primeiro, dessa vez? Vamos lá, deixa o Odon, isso. Senador e nosso prefeito Edinho, de fato, se esse recurso não chegar em maio mesmo agora, senador, eu acho que a gente já vai ter aqui no Nordeste, a gente tem uma arrecadação das prefeituras muito pequena, arrecadação própria. Eu acho que essa realidade do Sul é um pouco diferente, né? Deve ter um ISS, né, um IPTU muito mais forte.
Então, os relatos dos prefeitos aqui da nossa região é que se esse repasse, né, que foi aprovado na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, não chegar ainda em maio aqui, a gente já começaria a ter atrasos de salário de servidores, o que é muito triste, né? Tá todo mundo ali no fio da meada, se segurando. Vou dar um exemplo aqui da nossa realidade. O nosso município perdeu, no mês de abril, em média, R$700 mil de repasse de ICMS, principalmente, FPM e ISS, né? Então, é uma queda muito brusca de um mês para o outro para você dar digamos assim, dar um cavalo de pau numa gestão, né, e conseguir manter o equilíbrio fiscal. Então, esse recurso ele chega em boa hora para dar segurança aqui aos municípios do Nordeste, pelo menos, senador Jean Paul, até o fim do ano, de você ter uma garantia de manter os seus fornecedores e manter o servidor que está na linha de frente da pandemia com o seu salário em dia, né? Então, chega numa boa hora, a gente tem essa visão, até agradece a posição da nossa bancada, né, do PT a nível de Senado Federal, de Câmara dos Deputados, que tiveram realmente uma atuação para fortalecer, sem perder de vista também a questão dos trabalhadores, né? Que a gente sabe que nós entramos aí meio que numa celeuma muito grande, vota a favor do repasse, mas vota contra o aumento de servidores até o fim de 2021. É uma casca de banana, é a velha casca de banana, né, que é colocada aí para a posição dos nossos parlamentares, mas a gente sabe o papel, a visão ampla que os nossos parlamentares têm, um olho que tem que garantir realmente, né, o pagamento dos servidores nos municípios, nos governos estaduais, e a visão também de defender a nossa classe trabalhadora, os nossos servidores públicos, principalmente os da educação, os da saúde, né, que estão na linha de frente, os da educação que serão fundamentais, né, para a reconstrução da nossa economia, né, da nossa educação pós essa pandemia. Então, assim, chega em boa hora, né, para todos nós. Acho que a Fátima também estava reivindicando isso com os governadores do Consórcio Nordeste também, esse repasse. Então, a gente vê dessa forma, né, o repasse chega em boa hora para garantir o mínimo de segurança para a gente atravessar o ano. Para você ver, Odon e Edinho, como é o DNA desse pessoal, né? É um pessoal que consegue colocar condicionante para socorrer pandemia, né? É como se você tivesse sido atropelado na rua e alguém viesse te acudir e disse assim, olha, eu vou te socorrer aí só se você deixar de fumar e beber. Mas você diz, mas pelo amor de Deus, eu vou morrer aqui, nunca fumei, nunca bebi, não interessa. Prometa aí que você não vai fumar nem beber, senão eu deixo você morrer aí. Foi o que Paulo Guedes fez com essa história dos servidores. Tem nada a ver exigir contrapartida para uma ajuda humanitária como essa para os municípios e estados. Mas, enfim, deixamos passar a primeira vez no Senado, porque havia um jogo pesado ali e uma minoria nossa de 8, 9 senadores contra 80, né? Contra 70, que dirá do outro lado. A Câmara recolocou, fez essas excepcionalidades. Agora o presidente parece que vai querer vetar, não só porque ele é tinhoso mesmo, e o Paulo Guedes foi lá pedir para votar de todo jeito, como também para estender mais o tempo, demorar mais, porque tudo tem que demorar, tudo é um parto, é uma dificuldade para eles soltarem dinheiro. A segunda parte do auxílio emergencial, que a gente expandiu para pescadores, para feirantes, tudo isso, lembra? A gente votou 2 dias depois do primeiro auxílio emergencial, votamos uma expansão na quarta-feira, está até hoje na mesa dele, desde meio de abril, está lá até hoje para sancionar. Então, é difícil, é forçado mesmo, é contra a corrente dessas pessoas usar o dinheiro público para quem realmente precisa. Edinho? Olha, claro que nesse momento que nós estamos vivendo, já e o Odon colocou bem, todo tipo de recurso que vier nos ajuda. Os municípios menores, eles têm uma dependência grande do Fundo de Participação dos Municípios, e uma prefeitura como a de Araraquara, que tem uma base industrial, ela depende muito do ICMS, né? Nós dependemos, a nossa principal fonte de arrecadação é o ICMS, né? E com a paralisação da economia, o bolo arrecadatório do Estado de São Paulo cai, consequentemente cai
de todas as prefeituras. Nós perdemos só esse mês de abril, nós fechamos agora os números, nós perdemos aproximadamente 10 milhões de reais, talvez vai passar um pouquinho de 10 milhões, em um mês. Edinho, a Araraquara é uma cidade universitária e industrial também, né? Quer dizer, é justamente indústria e universidade, né? Nós temos uma base industrial forte, nós somos um polo prestador de serviço porque nós somos um polo regional, né? Para a saúde, por exemplo, nós somos referência para 27 municípios. É um polo universitário grande, porque você tem aqui universidades privadas grandes, né, com 7 mil alunos, 3 mil alunos, 4 mil alunos. Você tem a Unesp, que é a nossa principal universidade, que ela tem 4 campos na cidade, né? Tem a Faculdade de Farmácia, a Faculdade de Odontologia, a Faculdade de Química e o campus da Faculdade de Ciências e Letras, que tem todos os cursos de humanas. Então, ela agrega uma comunidade. Muita gente de fora que voltou para seus estados ou suas cidades, né? Exatamente. Então, ela agrega, ela é um polo universitário grande, com as universidades privadas. Nós devemos passar a Araraquara de 20 mil estudantes, com certeza. Eu não estou atualizado nesse número, mas aproximadamente isso. Mais de 20 mil estudantes universitários, com certeza nós temos. E nós temos uma base industrial muito forte, nós temos uma indústria têxtil forte, aqui é a sede da Lupo, né, da empresa Lupo. Aqui nós temos Nestlé, aqui nós estamos a 12 quilômetros de Araraquara, em Gavião Peixoto, que era um ex-distrito de Araraquara, a fábrica da Embraer. Nós temos um setor de metalurgia pesado, principalmente você vai lembrar, você que é do setor de geração de energia, Jean Paul, aqui é a sede da IESA, da antiga Inepar. Não sei se você lembra, é uma empresa muito importante no setor de perfuração de poços, né, de óleo e gás. Né? Ela é uma empresa que passa agora por uma dificuldade, uma recuperação judicial, mas ela é uma empresa importante de óleo e gás. Aqui é a sede da Cutrale, que é a maior exportadora de suco de laranja do mundo. Enfim, é uma cidade que tem uma base industrial muito forte e depende do ICMS. Com a desaceleração da economia, só no mês de abril nós perdemos 10 milhões de reais. Como pode uma prefeitura cortar do seu custeio 10 milhões de reais? É muito difícil. É muito difícil. Isso representa na nossa receita líquida quase 10% no mês de perda de arrecadação. É muito alto para nós e para qualquer município. Né? Nós estamos prevendo, você sabe disso, o segundo semestre é muito pior para o ICMS, porque o primeiro semestre, geralmente, ele é melhor, porque as empresas estão repondo estoques, elas estão comprando. O segundo semestre, até chegar próximo do Natal, você tem um desaquecimento grande. Os meses de julho, agosto, setembro são difíceis para as prefeituras que dependem do ICMS. E tivemos uma queda grande na arrecadação própria, nós dependemos muito da arrecadação própria. Quem está pagando IPTU é quem pôs o desconto em conta corrente. Quem não tem desconto automático não está pagando IPTU. As empresas estão deixando de recolher ISS, até porque muitas das empresas, como bem lembrou o Odon, o ISS despencou também. Então, enfim, nós estamos vendo um momento difícil. Claro que 27 milhões, quase 28 milhões que nós vamos receber dessa ajuda ao município, nos ajuda muito. Resolve? Não resolve. Porque se nós formos dividir aí por 4 meses, vai significar por volta de 7 milhões mês. Não cobre sequer o que nós estamos perdendo, mas nós também fizemos ajustes, nós cortamos contratos, diminuímos muito as empresas terceirizadas no município, enfim, nós fizemos também a lição de casa. Mas, mesmo assim, o quadro da prefeitura, eu fiz a folha agora de abril no mês de maio, numa dificuldade imensa, porque nós não recebemos nenhum tipo de ajuda. Né? Em relação ao Covid, como nós somos referência para 27, em relação ao Covid, nós somos referência para 27 municípios, nós sabemos que os hospitais grandes da região de Araraquara e região do SUS, eles serão consumidos pela região, porque o que a gente não pode esquecer, João, e o Odon sabe disso, é que
o infarto continua acontecendo, o acidente automobilístico continua acontecendo, o AVC continua acontecendo. Então, os leitos de UTI, eles já são consumidos pelas doenças que ocorrem naturalmente na sociedade. Tanto é que, muitas vezes, nós temos nas nossas UPAs pessoas que ficam aguardando horas uma vaga de internação quando precisa de UTI. Se nós temos, por isso que nós montamos o hospital de campanha. Eu estive no governador, mostrei o quadro da região a ele nos repassou o recurso para 10 novos leitos de UTI da Santa Casa, que ela está estruturada, os leitos estão montados, mas não foram credenciados pelo SUS, porque para o credenciamento depende do Ministério da Saúde. Então, eu disse a ele que nós iríamos viver um colapso, principalmente em relação à região, se esses leitos não fossem viabilizados. Ele nos repassou o recurso para que esses leitos tivessem sustentabilidade por 2 meses, 60 dias. Então, a Santa Casa tem mais 10 leitos de UTI. Mas, mesmo assim, nós montamos o hospital de campanha porque nós sabemos que tanto a Santa Casa, que é o grande hospital SUS da região, como o hospital estadual, que fica em Américo Brasilense, quem conhece o interior de São Paulo, Américo é uma cidade dividida por uma rua, né? Araraquara. Lá tem o hospital regional. Esse hospital também, ele já está sendo demandado. Vai voltar, vai voltar. Travou? Oi, eu estou aqui estou tranquilo. Eu não sei não sei que ponto travou. Demandado, aí parou. Oi? Quando você falou, então, esse hospital ele já está sendo demandado pelos pacientes da capital. Esse hospital estadual ele já está internando pacientes da capital. Então, isso. É um problema grave, por isso nós criamos o hospital de campanha, para que Araraquara tenha leitos para suportar os seus pacientes, e os hospitais regionais, esperamos que eles não entrem em colapso, né, mas se entrarem, inclusive nós temos uma estrutura montada. Então é isso, eu penso que... Agora, o que isso significa, né, para eu não perder o raciocínio aqui? Eu estou preocupado em não falar demais, mas para não perder o raciocínio, o que significa um aumento de custeio muito grande. Nós investimos em infraestrutura para montar um hospital de campanha, para montar uma central de atendimento só de paciente coronavírus. E tem o custeio, que são as equipes médicas, que terão que ser pagas para que essa estrutura funcione. Então, você tem razão, e eu volto aqui à nossa primeira reflexão. Quem está na prática enfrentando o coronavírus é o município, é o ente federado município. O Estado, claro que ele participa, ele tem procurado participar, mas quem enfrenta na base da sociedade, porque as pessoas moram, esse é um ditado antigo nosso, né, que defendemos o municipalismo, todo mundo mora na cidade, o Estado é uma figura jurídica, a União é uma figura jurídica, as pessoas moram na cidade. É aqui na cidade que nós vamos derrotar o coronavírus se nós tivermos estrutura, se nós tivermos recursos, se nós tivermos o SUS funcionando. Para eu encerrar, para não tomar muito seu tempo, e para eu não ter que sair correndo demais daqui... Você não sai correndo pela estrada aí. O que eu quero dizer é um pouco a reflexão que o Odon resgatou, e eu escrevi um texto que eu circulei entre nós, prefeitos do PT, e também circulei para alguns parlamentares, sim, circulei no nosso partido, que nós não podemos cair na armadilha que o Bolsonaro coloca para nós o tempo todo. O Bolsonaro só sobrevive no antagonismo. Ele não consegue sobreviver politicamente se ele não tiver um antagonista na frente dele. Ele precisa do confronto para sobreviver. Porque é só o confronto que mantém essa base social dele mobilizada e estimulada. Ele tem uma base social, acredito que menos de 30% da sociedade brasileira ainda se identifica com ele, mas é uma parcela da sociedade brasileira, infelizmente, se alimenta pelo ódio, pelo confronto, pelo conflito.
né? E essa contradição que ele cria o tempo todo, elegendo um inimigo, isso é importante para a sua sobrevivência e para manter essa base social mobilizada. E nós não podemos cair nessa armadilha. Ele criou um falso debate, um falso antagonismo entre emprego e isolamento social. O isolamento social é uma medida sanitária, é uma medida de vigilância sanitária. Nós fazemos isolamento desde a gripe espanhola, porque é uma forma de você frear o contágio. É uma medida, portanto, de vigilância epidemiológica. Nada tem a ver com o emprego. Nós temos uma parcela da nossa sociedade, Jean e o Dom, que tem que trabalhar, como você bem disse, Jean. Os trabalhadores da saúde, eles não podem ficar em casa. Os trabalhadores do transporte público, eles não podem ficar em casa. O trabalhador do setor energético, ele não pode ficar em casa. O trabalhador da segurança pública, ele não pode ficar em casa. E tem uma parcela da nossa população que não pode ficar em casa porque não tem um colchão financeiro, porque não suporta muito tempo sem receber uma remuneração, que é numa cidade, eu acho que Currais Novos, talvez, Odão, tem uma caracterização diferente, mas você tem aí o pequeno produtor, você tem o trabalhador rural, você tem aquele que vive do campo, que vive da sua produção e de escoar a sua produção. A feira, né? A feira, a famosa feira das cidades nordestinas, que é o grande momento da economia regional. Nós temos aqui a diarista, o jardineiro, né, o vigia noturno. Você tem várias pessoas que elas já estão desempregadas, elas estão na informalidade. Eles são os diaristas, aqueles que trabalham durante o dia, o pedreiro, o servente pedreiro, o carpinteiro, para passar no mercado, fazer a compra e comer à noite e comer no dia seguinte. Esses não têm colchão financeiro, eles não suportam muito tempo parado. E você tem o pequeno comerciante também. Aquele comerciante que ele é pequenininho, que ele vai lá, ele paga as contas dele, ele fica com o equivalente a um salário. Ele não tem um suporte também. Esses vão ter que voltar a trabalhar. Não tem como não voltar. E é para esses que o Estado tem que estar presente. Tem que estar presente com a ajuda, que é importante dizer que o governo era contra, que o Congresso Nacional estabeleceu de R$600. Essa ajuda é importante para esse setor e é importante que o Estado também garanta leitos, porque eles estão expostos ao risco. Esse setor da sociedade ele está mais exposto ao risco que os setores que têm condições de ficar em casa, que é aquele que tem um pouco mais de condição financeira, que é o servidor público, que é aquele trabalhador que consegue fazer home office. Esse setor, ele consegue ficar em casa. Ele tem que ficar porque ele vai diminuir a exposição, ele vai demandar menos leitos. Nós temos uma parcela da sociedade que vai ter que trabalhar. Essa o Estado tem que cuidar. O Estado tem que cuidar, tem que garantir ajuda e tem que garantir assistência médica, porque eles estarão mais expostos ao leito. Então, não existe o conflito entre trabalho e isolamento. Isolamento é uma medida de segurança pública. O trabalho, todos nós queremos trabalhar. Todos nós queremos que a sociedade retome a sua relação com a economia de uma forma ou de outra. Mas, nesse momento, tem uma parcela da sociedade que não consegue ficar sem trabalhar e tem uma parcela que consegue ficar sem trabalhar. Para essa que consegue ficar sem trabalhar, fique em casa. Não se exponha e não exponha a sua família. Aqueles que não têm como vão ter que ir para garantir, inclusive, serviços públicos que são importantes para a sociedade. Esses, o Estado tem que cuidar. É obrigação do Estado cuidar, porque o risco deles adoecerem é bem maior. Tá claríssimo, né, para todos nós aqui, quem está nos assistindo também, quão diversionista é essa tese, né, essa dicotomia entre trabalho, produção econômica e pandemia e isolamento e, enfim, segurança sanitária e tal. De fato, é uma forma de não governar, é como eu disse, é uma forma de evitar o problema, é não vê-lo. Não, vai todo mundo para a rua, trabalha aí, se vira, que aí eu não tenho que pagar auxílio emergencial, eu não preciso administrar essa questão de distribuir dinheiro para as pessoas que precisam, porque isso tudo não está no DNA dessas pessoas. As pessoas acreditam piamente que o mercado resolve tudo, todo mundo é empreendedor por natureza, que não é verdade, né? E que tudo se resolve na base da força
individual, todos são iguais, nascem com as condições iguais e quem não vence na vida é porque é preguiçoso. É uma visão completamente desfocada. Veja o caso do Enem aí, só para a gente fechar, né? É a mesma visão, né? Não adia o Enem, não, pô. Vai estudar, dê um jeito de estudar. Aí o cara não sabe a realidade de uma pessoa da periferia, de um estudante da periferia que está sem internet, né? E por mais que o professor, a professora façam um esforço para, no improviso, sem ajuda alguma do Ministério da Educação, fazer umas teleaulas lá, tentar passar umas tarefas para não deixar a molecada se desgarrar da matéria, o cara não tem como acessar, né? Porque Lan House está fechado, ele não tem como pegar essa matéria em lugar nenhum, ele tem que sair do isolamento, de fato, enquanto que o menino de Zona Sul, aí, classe média alta, que aparece no anúncio oficial do governo, com o seu iPhone, né, fazendo selfie, esse tem toda a condição, claro, para ele está tudo igual, está tudo da mesma forma. Mas essa visão de ver as coisas, ela é transversal a todo o governo. Então, isso fica muito difícil argumentar com essas pessoas. Eu mesmo tenho aqui, por ofício, né, que lidar com muitos ministros, e me dou até bem com alguns deles, que são um pouco mais razoáveis, o ministro da Infraestrutura, o astronauta Marcos Pontes, que é uma pessoa que, pelo menos, tem uma visão de que a Terra é redonda, né, porque ele viu, de fato, né, então ele não pode negar isso. Então, é uns caras que dá para pensar. Mas tem outros que não sei, não dá nem para entrar, porque o cara vive num mundo à parte, está totalmente fora da realidade do Brasil. É mais um jargão que a gente tem usado muito. É o Brasil com Z que não conhece o Brasil com S, né? Então não tem a menor conexão, o cara não consegue ver sequer a diferença a grande diferença social que a gente tem no Brasil. Mas eu queria, antes de encerrar, só dizer a vocês o seguinte: da nossa parte no Senado, Dinho sabe muito bem, e Odon também, vocês podem contar que, por exemplo, em relação à premência do maio, né, nós estamos fazendo um esforço enorme e foi, inclusive, uma contrapartida nessas negociações, nessas conversas em relação ao pacote e à tramitação dele, da ajuda aos estados, que a primeira tranche fosse liberada em 15 de maio, ou na própria semana de 15 de maio. Então, foi uma das coisas que na Câmara e no Senado circulou através dos líderes do governo como aceno para que, olha, andem logo aí, vamos votar, porque 15 de maio a gente já tem que estar colocando o dinheiro à disposição, etc. Então, vamos ver, vamos fazer força para que isso aconteça. Em relação ao auxílio emergencial dos R$600 nas contas das pessoas, a mesma coisa. Vamos perseverar aqui muito para que a segunda lei que foi aprovada seja sancionada. Basta só a caneta, a tal da caneta que ele diz que usar em favor de quem precisa, né, nesse momento, né, que é ampliar as categorias para as mães menores, para os pescadores, para os feirantes, para as nossas maricultoras, Aldon, aqui do nosso litoral, e para a nossa pesca artesanal, para os agricultores familiares, para todas as categorias que foram feirantes, inclusive, que você mencionou aí também, todos ali colocados. O MEI, que nós colocamos para uma emenda nossa, né? Todos os microempreendedores individuais colocados para uma emenda nossa lá nesse mesmo projeto. Então, isso está lá repousando na confortável mesa do presidente da República ainda, por conta dessa dificuldade que eles têm de assinar benefícios para, de fato, quem precisa no país. Queria deixar para vocês um grande abraço, deixar aqui minutos aqui finais à livre disposição de vocês para encerrar e se despedir do pessoal que está nos ouvindo, deixando esse compromisso com vocês, de fato, estarmos juntos para brigar para esses recursos saírem, para tudo mais que vocês precisarem, o nosso mandato e o mandato da bancada do Rio Grande do Norte, como um todo aqui para o Odon, sabe muito bem os 3 senadores, falo aqui tranquilamente, falo em nome do Stevenson e de Zenaide também, a esse respeito, estamos juntos nessa luta. E, Edinho, bancada do PT, bancada da Rede, bancada do PSB e muitos outros amigos que você tem aí ao longo da vida honrada que você teve na vida pública e ainda na administração de uma cidade importante, Araraquara, então, também à disposição de vocês dois. Palavras finais, Odon. Senador, quero agradecer pela oportunidade desse debate tão rico aqui com o nosso prefeito Edinho, com a Vossa Excelência, né, que eu fui parlamentar, vereador também,
mas quero agradecer pela oportunidade desse bate-papo e, mais uma vez, agradecer o seu mandato, que destinou R$1 milhão para Currais Novos no ano de 2020, 250 mil para a saúde municipal, 500 mil para o hospital regional e 250 mil para a gente pavimentar ruas. E aí, pô, a lavanderia, pô, parece não tem a ver com Covid, mas tem, porque você vai usar leitos, né? Para o hospital regional, a construção da lavanderia do nosso hospital e a melhoria do setor cirúrgico do nosso hospital regional. Então, R$1 milhão que vai fazer muita diferença aqui para o nosso povo, a gente agradece. E também agradeço a oportunidade, Edinho, de conhecer o seu trabalho aí, que é uma referência para nós do Partido dos Trabalhadores, né? Conhecer de perto sua gestão, né? O nível de gestão aí de Araraquara. E, se Deus quiser, nessas eleições de 2020, o PT vai dar um grande salto, né? Vamos eleger mais prefeitos do PT, né, em todos os estados, para fortalecer o nosso programa para o país. Grande abraço a todos. Obrigado, Dom. Edinho? Olha, primeiro, Jean, quero dizer que eu fiquei muito feliz do convite, da sua lembrança do meu nome para estar participando desse espaço importante do seu mandato, de reflexão do seu mandato. Fiquei muito feliz mesmo. De imediato, eu já aceitei participar. Não tive ainda a oportunidade para que a gente estique aí uma conversa sobre os temas que você defende. Eu tenho muita identidade com os temas que você defende. Acredito muito na sua pauta, né, e na pauta que você construiu a sua trajetória, além de ser uma liderança dos trabalhadores. Então, fiquei muito feliz da oportunidade. E toda vez que você precisar, que eu puder, de alguma forma, estar colaborando com o teu mandato, eu quero estar colaborando. Eu adoro o Rio Grande do Norte. Para mim, os lugares mais bonitos do nosso país, né? É um estado que tem um potencial turístico imenso, 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 imenso. Adoro a nossa governadora, Fátima Bezerra, tenho um carinho imenso por ela, tive condições e oportunidade, né, de conviver muito com a Fátima e tenho muito carinho por ela também. E a você, Dom, eu não o conhecia, né? Fui te conhecer agora mais recentemente, não pessoalmente, quero muito te conhecer um dia pessoalmente, mas fui conhecer a tua trajetória, a tua trajetória de luta, né? Eu também fui vereador, Dom. Eu fui vereador com 27 anos, né? Bem mais velho que você foi vereador com 23. Né? Eu fui prefeito com 35, você também foi prefeito antes de mim. Eu sou o prefeito mais jovem da história da minha cidade em 2000, né? Quando eu me elegi a primeira vez, assumi em 2001. Cumpri 2 mandatos, depois saí e estou voltando agora. Mas eu sou um admirador do que você tem feito, da forma como você tem se construído como liderança política, né, em Currais Novos, em toda a região aí. E é isso, acho que nós estamos vivendo um momento difícil da nossa história, mas é um momento também que nós podemos aperfeiçoar os nossos métodos de conexão com a sociedade, né? Que nós podemos também voltar a dialogar com setores que tinham se afastado de nós por tudo que nós apanhamos, né, nesses últimos anos, por tudo que nós sofremos, né? Então, é um momento também de nós irmos para a ofensiva na disputa dos nossos ideais, não com essa ofensiva odiosa, né, preconceituosa, intolerante que o Brasil está vivendo, mas para a ofensiva de quem tem sonhos, de quem tem ideais, de quem quer construir uma sociedade que de fato seja igualitária, sem preconceito, sem discriminação, de quem sonha em construir uma sociedade justa, equânime, onde as pessoas possam sonhar com o futuro. Nós que defendemos tudo isso e colocamos a nossa vida a serviço disso, é um momento ímpar também. A sociedade está sofrendo, a raça humana não nasceu para viver em isolamento, ao contrário, nós nascemos para viver em sociedade, em comunidade. Foi assim que nós crescemos, foi assim que nós fizemos as grandes descobertas, foi assim que nós organizamos a sociedade moderna, foi assim que nós constituímos estados, foi vivendo em comunidade. Então, o isolamento é um sofrimento profundo para a humanidade.
mas esse sofrimento também tem que nos ensinar, nós temos que tirar lições desse sofrimento. E uma das lições é isso, não pode uma sociedade se organizar se ela não tiver um Estado, a presença do Estado para garantir igualdade de oportunidades. Não pode uma sociedade ser feliz se a destruição da natureza for mais importante do que o equilíbrio entre os seres vivos que estão na face da Terra. Sabe, não é possível que nós tenhamos avançado tanto e não tenhamos constituído um modelo de sociedade que seja possível gerar riqueza, distribuir riqueza, sem destruir a natureza e sem oprimir o ser humano, sem oprimir o trabalhador. Então, é um momento ímpar para que a gente recupere os nossos ideais, a nossa capacidade de sonhar e de construir sonhos. E eu estou muito feliz mesmo de estar dialogando com um jovem, uma liderança jovem de uma cidade do Nordeste, de um estado nordestino que por décadas foi esquecido, né, que sofreu tanto e que hoje está sendo governado por uma mulher, né, uma mulher guerreira, e que tem um jovem à frente de uma cidade tão importante como Currais Novos, tão simbólica. E também, Jean, fico muito feliz de nós termos um senador que construiu a sua trajetória com várias bandeiras, pela luta dos trabalhadores, pela luta e os direitos dos trabalhadores, mas principalmente a bandeira da defesa dos nossos recursos naturais, do equilíbrio entre atividade humana e natureza. Eu penso que essa é a agenda do século XXI. Né? Se tem uma agenda que ela tem que ser transformadora, e se hoje nós queremos ser de esquerda, né, para reproduzir aqui aquilo que nos classificou, se nós queremos ser de esquerda, tem duas bandeiras que são fundamentais. Temos a capacidade de gerar riqueza, porque a sociedade precisa gerar riqueza, sem destruir a natureza, e que sejamos capazes de gerar riqueza sem oprimir o ser humano, sem oprimir o trabalhador. E, claro, junto com isso, né, a bandeira da juventude. Os que estão sem perspectiva hoje no mundo são os jovens. Os que deixaram de sonhar são os jovens. As taxas de suicídio hoje no mundo, elas emplacam com os jovens. Então, é necessário, Odon, e você é um símbolo disso, que nós possamos despertar na juventude a inquietude, a capacidade de sonhar e lutar pelos seus sonhos. Muito obrigado, Jean. Sou muito grato de poder, de alguma forma, participar do seu mandato. Muito respeito por você. Nós é que somos gratos a você, Edinho, por estar com a gente aí até tarde, prejudicar também o seu compromisso seguinte. Acho que foi porque também a conversa fluiu bem e a gente tem um entendimento muito próximo aqui, nós todos, apesar de estar em diferentes regiões e de sermos de diferentes regiões também originalmente do país, mas eu queria só, para fechar, propor uma grande parceria aqui. Os dois são candidatos ou pré-candidatos à reeleição, então, pelo que eu entendi, ou não? Verdade. Sim. Então é o seguinte, já estamos combinando aqui que agora, até a eleição, essas coisas é muito difícil, ainda mais com pandemia. Mas depois, havendo sucesso, faremos uma grande ponte entre Araraquara e Currais Novos. Vamos dizer, Jean, você vai ser o padrinho de um gemelágio nacional, né? Araraquara e Currais Novos. Currais Novos. Vale muito a pena, porque tem muitas identidades aí, muito próximas. Um grande abraço a vocês, um grande abraço a todos vocês que nos assistiram também. Valeu. E pelos canais que estão transmitindo essa live. Obrigado, Odon, obrigado, Edinho, obrigado à equipe que está no apoio aí, obrigado a todos vocês, todas vocês que nos assistiram até essa hora. Edinho, boa viagem, meu amigo. Odon, bom descanso merecido. Bom fim de semana para todos. Tchau. Até mais. Tchau.